Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Débora Ferreira. Eu falo sobre o terceiro setor. Exclusivamente projetos sociais, aqueles que estão legalizados e aqueles que não estão legalizados. E o nosso foco aqui é fazer com que vocês aprendam a captar recursos e fazer o verdadeiro impacto social. Boa noite, José. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês que hoje nós teríamos uma live com uma convidada e, infelizmente, como a nossa vida acontece vários imprevistos, ela praticamente tem 5 minutinhos que ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ela não vai poder participar porque ela teve um probleminha em casa. Então, como a gente não vai ter a nossa convidada hoje, a gente vai abrir em todas as redes, tá, gente? Então vai ter live aí em todas as redes. Infelizmente, ela não vai vir, a gente vai falar de outro assunto, porém, todavia, a gente vai ter um outro dia com a Ana Letícia, tá, gente? Como eu disse, imprevistos acontecem. Nós vamos estar falando hoje sobre pense fora da caixinha. Vocês devem estar pensando assim, por que eu vim falar desse assunto? Como eu disse, eu estava com uma pessoa que ela ia vir hoje falar com a gente, uma convidada, e infelizmente teve um imprevisto, e a gente tem que continuar aqui fazendo o nosso trabalho junto com vocês. Então, o pensamento pense fora da caixinha é realmente o que a gente está pensando e o que aconteceu hoje. Por que eu vou falar sobre esse assunto com vocês e por que eu quero que vocês também entendam e se internalizem essas questões? Vamos lá. A gente normalmente fica triste com coisas que acontecem na nossa vida. Não vou falar assim de questão de vida, somente no mundo real, tá? A gente vai estar falando aqui do mundo paralelo, que eu gosto de falar, que é sobre projetos sociais. Mas a questão é, muitas das vezes, a gente tem uns imprevistos nas nossas vidas, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional, como também no projeto social. Eu gosto de botar sempre como no projeto para dar mais ênfase, como é tudo normal. E a questão é que, às vezes, a gente tem esses embates, a gente, às vezes, tem essas pedras no nosso meio do nosso caminho, ou coisas que acontecem como naturalmente na vida de qualquer um, a gente simplesmente dá um passo atrás e fala, eu não vou fazer, isso não vai dar certo, eu não estava preparado para isso, que não sei o que sei que lá. E hoje foi o que aconteceu. Débora, você estava preparado para fazer essa live? Sempre estou preparada para fazer live. Sempre chego aqui com o meu sovaquinho molhadinho, porque se o sovaquinho não ficar molhado, significa que eu não estou tão animada para fazer uma live. E claro, eu não estou com aquele medinho que sempre eu tenho. É aquela questão, quando um artista entra no palco, ele sempre fala, eu já estou tão acostumado que eu nem sinto mais nada. Gente, eu já estou acostumado, não sinto mais nada, significa que não tem mais emoção. Ele já está tão acostumado com a situação que, tipo, ele vai cantando no cantando, palestrando no palestrando, não vai ter emoção. Sempre tem que estar com aquele sovaquinho molhado, aquela mão molhada, aquele nervosismo, aquela batidinha no coração, porque é emoção. E aí a gente sabe que a gente vai dar ali 100%, 200% do que a gente estava para oferecer para as pessoas. Então, sim, eu estava preparada, sim, para vir fazer essa live, porque a gente sempre deixa lá um caderninho com um plano B. E é isso que a gente tem que ter, um plano B, C, D, E, F, G, não importa, no automático. Não, nada de automático não pode automático não. Mas realmente, se a gente tiver no automático, José, a gente não tem amor no que a gente faz. A gente não está fazendo a coisa direito. E é isso que eu falo dentro do projeto. Às vezes a gente está tão automatizado, a gente está tão acostumado com o que a gente faz, que as coisas não fluem. As coisas não têm mais emoção. As coisas não têm mais evolução. E aí o pensar fora da caixinha é esse. A gente fala sempre de conhecimento é poder. Eu sempre digo para vocês aqui, conhecimento é poder. E é sim, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente conhece, a gente consegue aperfeiçoar as coisas. Porém, o conhecimento de saber português, matemática, física, química, geografia, fazer projeto, ser comunicativo, não é uma coisa que não vai fazer tanta diferença na nossa vida. Sabe? Porque, como eu disse, comunicativo. Comunicativo, sim, é uma das habilidades muito importantes que a gente tem hoje. Só saber falar inglês, francês, espanhol, latim não vai fazer muita diferença para a gente. Saber escrever muito bem não vai fazer muita diferença para a gente. Saber ter aquele ponto automático de falar, caramba, eu sei tudo sobre planilha do Excel, não é muita diferença. Porque não adianta você saber fazer esse tipo de coisa se você não sabe se comunicar com as pessoas. Não adianta, olá, pastor Nivaldo, tudo bem? E assim, olá aqui, Patrícia, bem-vinda. Pessoal aqui do YouTube também, dá oi, por favor. Então, assim, pensar fora da caixinha é sair da... Sim, José, é sair do padrão. A gente tem que sair do padrão. Eu estava assistindo hoje
como eu sempre falo para vocês, né? Eu só vivo assistindo live, né? Sempre estou aí fazendo cursos. E uma coisa que engraçada que eu escutei hoje num TED foi que a moça estava falando, a palestrante, falando da inovação, falando de um futuro sempre mais próximo, e às vezes o futuro está tão próximo da gente, a inovação está próxima da gente, só que a gente, claro, tem que saber um pouquinho do nosso passado, tem que entender um pouquinho daquelas questões que eu sempre falo para você. Gente, viver de passado, quem vive de passado é museu. Mas a gente saber trazer as nossas experiências e colocar novas coisas ali para dentro do projeto é outra coisa totalmente diferente. Há 50 anos atrás eu fazia desse jeito. Gente, tudo já se mudou. Há 50 anos atrás era uma coisa, hoje já é uma coisa totalmente diferente. Mas eu falar, nossa, há 50 anos atrás fazia um jeito que era assim, 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 assado, e a gente pode utilizar esse jeito, mas renovando, fazendo uma coisa diferente para hoje, eu acho que seria uma coisa legal. É o que acontece muito nos dias atuais quando a gente fala sobre moda. Gente, esse ano passado que teve um boom ano passado, ano retrasado, dos biquínis que eram cintura alta. Nossa, tava uma moda biquíni, cintura alta, biquíni. Gente, são biquínis antigos, que as pessoas simplesmente pegou o biquíni, colocou um design diferente, mas a cintura lá em cima. Foi um cara que viu e falou, poxa, eu posso usar isso aqui, mas com uma versão mais atual. É uma experiência, foi uma coisa que ele viu antiga, que ele atualizou para os dias atuais. Isso é importante. Então, aquela questão não é viver do passado, é a gente ter, sim, a questão de ter uma referência para a gente melhorar o nosso futuro. E o sair da caixinha tem essas questões. As mudanças sempre vão acontecer. Sim, sempre vão acontecer. Constantemente há mudança na nossa vida. O tempo, gente, é um bom exemplo. O tempo hoje estava super engraçado aqui no Rio. Eu não sei onde vocês moram, mas eu moro aqui no Rio. Aqui no Rio. A gente ficou, essa semana praticamente, hoje é quinta-feira, segunda-feira teve um sol de rachar. Terça-feira já acordou assim, meio nublado, um tempo feio. Quarta-feira o tempo ainda estava meio michuruca. Hoje o tempo não tem um solzão, mas em compensação ele apareceu um pouquinho sol e tá super abafado. Então assim, o tempo muda. As estações mudam. A gente muda. A gente está com calor, a gente está com frio, a gente está com olheira, a gente está sem olheira. Constantes mudanças. Mas por que a gente acha que dentro de um projeto não existe constantes mudanças? Por que a gente acha que a gente tem que sempre ficar acomodado, sempre tem que ser gostoso? É tão gostosinho ficar daquele jeito. Gente, não é. E hoje, a gente vê que esse momento que a gente está tendo de isolamento social, esse momento que a gente está tendo da crise, eu disse para vocês o quê? Ou é você ficar parado na mesmice, ou é você simplesmente se renovar, se inovar. Porque é importante para a gente hoje, sim, se inovar. Renovar, mudar. Há projetos que deixaram tudo para trás e falaram, eu vou mudar porque eu preciso. Eu não posso continuar do jeito que eu estava, porque se antes eu já estava já prejudicado, imagine agora como vai estar. A pandemia é um grande exemplo de mudança. Sim, ele é um grande exemplo de mudança. Ela tirou as pessoas do seu comodismo. Pessoas que estavam super acomodadas continuam no comodismo. As pessoas que não estavam, elas simplesmente saíram e falaram, cara, ou vai ou racha. Ou eu saio dessa realidade e eu vou levar um tombo, mas pelo menos eu tentei. É aquela coisa, andar de bicicleta. Se eu andar de bicicleta, eu posso querer sempre andar de bicicleta. Eu tenho aquele desejo imenso de andar de bicicleta. Mas eu tenho medo de cair. E essa questão, se o medo paralisar a gente, já era. A gente tem, como eu disse, a gente tem que ter um medinho. A gente tem que chegar e entrar numa live suando. A gente tem que entrar numa palestra suando. Quantas palestras você já fez, Débora? Eu, na verdade, só fiz 3. Ao vivo, só 3. Mas nessas 3 que eu entrei, gente, eu tava suando. Nunca tinha feito isso, que eu não gosto de falar em público. Eu tô aqui com vocês, eu entro toda vez aqui desesperada, suando. Mas assim, quantas lives eu já fiz? Mais de 1000. E toda vez que eu entro aqui, meu coração tá cheio de emoção. E isso tem que acontecer. E se eu falar, eu vou, tu tá com medo, Débora? Claro, mas o medo não pode me paralisar. Tô com medo das críticas? Claro, mas o medo não pode me paralisar. E como eu disse, crítica é algo positivo. É algo que a pessoa fala de você e você tem 2 opções. Ou você que pegar para o crescimento,
ou você pegar, ficar triste, deitar na cama e chorar na almofadinha, que é lugar quente para você ficar. E aí, mais uma vez, você vai ficar triste, não vai haver crescimento. E você pegar aquela crítica e trazer para você para crescer é muito melhor. Mas a coisa importante que eu sempre digo para vocês, boa noite, Eliane, boa noite, Bernadette, que eu sempre digo para vocês é o quê? É muito, muito, muito importante a gente saber dar as críticas para as pessoas. Eu não gosto de falar de crítica no contexto negativo, mas no contexto realmente de crescimento. Se a gente souber falar com as pessoas, se a gente souber direcionar as pessoas, é algo muito positivo. É algo de fazer realmente a pessoa não chegar, ficar triste e deitar na sua cama. Porque a gente simplesmente fez o quê? Fez com que a pessoa ficasse triste e regredisse. Isso é a gente pensar fora da nossa caixinha. Receber as críticas como algo que vai fazer bem. E se não vai fazer bem, às vezes eu falo para as pessoas, se não vai fazer bem, gente, tá. Eu pego a crítica da pessoa, a pessoa fala mal pra caraca, eu falo, tá bom. Eu não vou agradar todo mundo mesmo. Mas pelo menos os que eu tô agradando, eu tenho que agradar cada vez mais. Os que eu não tô, gente, tem centenas de pessoas aí falando as mesmas coisas do que eu. E assim vamos. Aquela crítica vai pegar? Vai. Eu vou ficar triste? Vou. E eu posso falar, cara, ela falou de uma coisa que de repente tem muita gente pensando, eu vou melhorar na forma como eu falo com as pessoas. Eu vou melhorar do jeito que eu me comporto com as pessoas. Eu vou melhorar na forma como eu falo com as pessoas. Eu vou tentar. Se alguém criticou, tem outras pessoas que vão criticar. Mas se eu souber que 90% das pessoas que me veem aqui falam legal, eu não peço pegar 1% e ficar arrasada. Eu vou falar, tá bom. Quem sou eu para reclamar, gente? Ninguém agrada todo mundo. Mas isso, gente, é sair fora da caixinha. Isso é a gente saber, é aquela questão de crescimento. Débora, você já é uma pessoa crescida? Claro que não, gente. Nada, nada, nada. Tem tanta coisa que me deixa arrasada. Mas tem coisas que eu falo com as pessoas que falam, cara, respira fundo e vamos para frente. Você já caiu quantas vezes? Ah, centenas. Na outra vez, centenas. Fica chateado? Fico. Mas eu não posso ficar chateado para sempre. Não posso. Quando não suar, não estará viva. Sim, quando não... É verdade. Quando não suar, não estará viva. É aquela questão, você vai fazendo na mesmice. Fazendo a mesmice. E aí eu trouxe para vocês alguns pontos, gente, que a gente fala sobre as habilidades do futuro, que é a questão da gente sair da caixinha. O que é sair? Ah, gente, deixa eu dar um aviso aqui para vocês, que eu dei logo no começo da live, e agora já tem 13 minutos, já tem mais gente entrando. Hoje a gente já faria uma live com uma pessoa, com a Ana Letícia. Só que aconteceu um probleminha particular, e ela não pôde comparecer. Mas essa live, gente, não significa que a gente não vai ter essa live. A gente vai ter um outro momento com ela mesmo, só que infelizmente veio acontecer um probleminha particular, e aí a gente botou essa live hoje aqui falando sobre sair da caixinha, até mesmo em relação a isso. Que não era só porque a gente não ia ter um convidado, que era uma convidada, que a gente não iria fazer a nossa live. E a mesma coisa que eu falo para vocês aqui, não é porque eu não sei, ou não é porque que eu ainda não aprendi, não é porque eu ainda não consegui, que eu não vou fazer. Essa é a questão. Às vezes, a falta, aquela coisa, eu não sei fazer, eu não vou participar de editais porque eu não sei fazer isso. Eu não preciso fazer. Alguém faz para mim. Alguém me ajuda. Eu vou aprender com aquela outra pessoa. Essa é a questão. Eu trouxe a Ana, né? Convidei a Ana porque ela ia falar de um assunto que muita gente estava falando comigo sobre esse assunto, sobre o autismo, a pessoa com deficiência, a relação desse momento de isolamento social, como ficaria a realidade dessas pessoas, e por isso que muitos projetos com esse tipo de público parou. Então, eu ia trazer realmente, e vou trazer a Ana para falar sobre esse assunto. Como a gente vai trazer outras pessoas aqui para falar, até mesmo para crescimento de vocês, para crescimento do projeto, porque estão me falando muitas coisas e eu quero trazer convidados para falar sobre isso aqui. Débora, você domina esse assunto? Não domina esse assunto. Por isso que a gente já trouxe um profissional. A gente está trazendo outros profissionais, vai trazer outros profissionais que dominam do assunto para vocês aqui. Que é importante. É importante também outras pessoas aqui que tenham outros pensamentos ou que trabalham no mesmo ramo aqui que eu trabalho, que tragam também outras ideias, outras vertentes, outras visões que a gente também vai trazer aqui, que isso é bem legal. Que a gente pode ter um diálogo, pode ter assim, um bate-papo legal, porque tem visões diferentes, mas de assuntos iguais. Então é legal a gente trazer, a gente está montando aí umas paradas bem legais para vocês. Então, assim, é importante. E isso a gente está falando de sair da caixinha.
O sair da caixinha, gente, não é a gente mudar e acabou tudo. Vamos mudar e cá. Não é isso. Sair da caixinha, gente, é a gente ter uma visão maior de mundo. É a gente saber escutar as pessoas. É a gente saber ter noção de que o que passou, passou, mas não é que passou que a gente vai ter que deixar lá, dependendo da situação, enterrada a 7 palmos, mas ao mesmo tempo, dependendo da situação, isso vai ser um aprendizado pra gente. Isso é importante. Entendeu? Aí como eu estava falando aqui, eu vejo muita live, eu vejo muitas coisas na internet. Claro, né? A gente quase não está saindo ainda, apesar de estar voltando à realidade. Alguns projetos que eu trabalho aqui no Rio mesmo não está muito legal. E não está legal no sentido de voltar realmente o trabalho, tá, gente? Não é que não está legal em si o projeto, tá? O projeto está acontecendo, mas eu ainda não estou muito legal de sair na rua, não, porque eu tenho sinusite, rinite, um monte de coisa aí. E aí, esse negócio de problema respiratório, não estou muito saindo, não. Estou trabalhando com a galera online mesmo. Mas a questão é, a gente falar disso é a gente entender que a gente tem um passado. E esse passado é um passado que nos faz crescer. É um passado que desenvolve a gente. E aquela questão é que não é meu passado, é passado, apagou, se eu fiz coisa errada, se eu fiz coisa certa, vamos sumir com ele. Não. A gente ter consciência de, cara, passado não se apaga, gente. Passado a gente pega ele e utiliza ele como uma base para a gente continuar. E muitas das vezes a gente fala passado é passado, a gente apaga e deixa para lá. Às vezes, erros que a gente cometeu no passado, a gente comete hoje. E aí eu escutei uma vez, numa dessas lives, falando que a pior pessoa, a pessoa que não realmente, a pessoa que não tem crescimento, a pessoa que não desenvolve, a pessoa que realmente pode ser considerada aquela pessoa que realmente o pessoal fala, a pessoa é burra. Não é, eu não gosto de falar que as pessoas são burras, não é isso. Mas quando a gente fala assim, caraca, a pessoa também, olha só, não cresce mesmo. Sabe qual é o sentido de crescimento quando a gente fala isso? É quando a pessoa erra 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30 vezes e ela continua cometendo erro. Isso realmente é falta de crescimento. Isso realmente é falta de perspectiva. Isso realmente, às vezes, pode falar, caraca, essa pessoa é burrinha pra caramba. E não é sentido de ser burrinha pra caramba, porque, gente, a gente errou 20 vezes. 20. E se a gente errou 20 vezes e a gente viu que a gente não tá conseguindo evoluir, a gente continua errando nas mesmas coisas, o que a gente faz? A gente cria novas estratégias. E a gente convida, ou a gente cria novas estratégias, ou a gente chama outras pessoas para que a gente passe, supere o que a gente está batendo e errando sempre, sempre, sempre. É aquela questão, Débora, errei, sei fazer uma redação, Débora. Até hoje, quando a gente fala mal com um, mal com L, às vezes eu me enrolo. Aí eu faço o quê, cara? Eu não posso escrever mal com U e mal com L errado, nunca mais. Eu tenho que saber. Aí, gente, aí é verdade verdadeira. No meu computador tá lá assim, bem, mal com L. Bom, mal com um. Juro pra vocês, porque é tão automático de falar, mal com um, mal com um, mal com um. E aí eu botei, cara, eu não posso errar nunca mais isso. Eu não posso. E aí eu fico lendo 20 vezes. Hoje, por exemplo, eu até errei numa parada, de que eu tenho que ler 20 vezes, que eu já falei isso pra vocês, eu tenho que ler 20 vezes as coisas, parar, respirar, depois ler de novo alto, para consertar meus erros. E isso, gente, eu já cometi vários erros de ortografia, vários. Aí eu tive que aprender. Gente, ou eu começo a ter novas estratégias para eu não errar, e aí eu vou aprendendo aos poucos, tanto que quem me conhece sabe que a minha ortografia tá excelente, gente. Comparado com quem era antes, o negócio tá bonito agora. Porque eu tô trabalhando muito na leitura, tô trabalhando muito escrevendo, e tô escrevendo à mão, tá, gente? A letra já não é bonita. A pessoa parou de escrever, agora ficou pior ainda. Porque a pessoa agora só digita, né? Aí agora eu tô escrevendo à mão, igual criança pequena escrevendo, para não cometer os erros que eu cometo. Por quê? Porque eu não posso errar de novo. Porque se eu errar, gente, é muita... Entendeu? Às vezes a gente erra assim de... Mas assim, errar coisas bobas. Não errar aquele erro que você já cometeu 3 vezes em relação a eu não vou participar desse edital porque não é para mim. Aí passa um ano e você fala, cara, já fez um monte de coisa e você fala, eu não vou participar desse edital porque não é para mim. Por que não é para você? Ah, não, porque a gente já errou uma vez, a gente não quer errar de novo. Ué? Por que você errou? Ah, não sei o que eu errei, acho que foi porque a gente não sabe escrever projeto. Por que você não sabe escrever projeto? Ah, porque a gente não é bom de ortografia, de português. Tá, e por que vocês não arranjam alguém que escreva melhor para vocês? Ah, porque é muito cansativo arranjar um voluntário.
Então, por que vocês não arranjam um contratado? Porque a gente também não tem recurso. Cara, então como você vai melhorar? Vamos fazer um curso de português. Ah, não tenho tempo para fazer curso de português. Caraca, então como você vai fazer? Você então vai deixar de fazer por causa de uma alimentação sua? Ou porque você não quer fazer uma coisa que é um pouquinho mais complicado para você? Entendeu o sentido da coisa? Então, gente, saia da caixinha é a gente sair da nossa... Sabe aquela questão da rédea de cavalo? Que a gente fica só assim, a gente só consegue ver aquilo ali, ó. E a gente tem que ter visão de águia. A gente tem que olhar assim tudo ao nosso redor. E ver o que a gente realmente é capaz de fazer, e se a gente não é capaz de fazer, como a gente pode fazer com que a gente possa fazer. Não necessariamente sou eu que vou fazer. Vai ser outras pessoas que estão ao meu lado, que estão à minha volta. E por isso que é muito importante a gente saber que projeto social é pessoas. É pessoas colaborando uma com as outras para fazer algo maior. Algo maior. E como eu disse, conhecimento é poder. Porém, o conhecimento, só conhecer português, matemática, química, geografia, história, não é o suficiente para a gente. Se for para você trabalhar dentro da sua casa, quietinha, escrever e-mail e mandar, é uma coisa. Mas a gente sabe que hoje a gente não pode só fazer isso. Hoje, eu preciso falar com pessoas, mesmo estando na minha casa, escrevendo e-mail ou falando com vocês aqui. Eu preciso ter um pouco de conhecimento não no sentido do que eu faço, de legislação, de projeto, não somente disso. Mas eu preciso saber o como eu vou interagir com vocês, o como eu vou me comunicar com vocês, o como que a gente vai entrosar e continuar a conversa, mesmo você estando aí e eu aqui. E quando eu falo nisso, como eu disse, a gente vai falar de sair da caixinha e entender pelo menos 5 das habilidades que a gente precisa para que cada vez mais a gente, como indivíduo, como família no sentido de pai, mãe, filho, esposa, também como um profissional, coordenador, gerente, estagiário, não sei o que você é, mas como amigo, como você mesmo, você para você. A gente tem que ter habilidades onde a gente possa cada vez mais crescer, com habilidade e com conhecimento, tá? Então vamos começar com a habilidade 1, gente. Inteligência emocional. Aí eu até trouxe para vocês aqui as habilidades. Deixa eu aumentar aqui meu negocinho. Então vamos lá. A primeira, inteligência emocional. Gente, é essencial para a gente hoje. O que é a inteligência emocional? Gente, a gente entender o outro. E não só no sentido de entender o outro, gente, até a gente entender a nossa própria emoção. A gente tem muitos conflitos internos e externos. E não só no sentido de conflitos, não vamos falar do positivo, tá, gente? Vamos falar do conflito negativo no contexto realmente de rolar as brigas. A gente interpreta coisas que às vezes é nossa interpretação, nem é aquilo realmente. Tem uma palestra que eu vou ver essa semana que fala sobre a conversa, ela é a alma do negócio. Com tudo conversando a gente resolve. E realmente é verdade. Dependendo de como você tá, essa é a questão da inteligência emocional. Como você tá e como você vê o mundo, a gente consegue ter ações totalmente diferentes. Se eu não me conheço, eu já me conheço, gente, eu me conheço mesmo. Eu me conheço de eu me estressar e falo, vai dar ruim, é melhor ficar quieta. É melhor nem abrir a boca, é melhor nem entrar nesse papo, porque se eu entrar, vai dar ruim. Boa noite, Abílio. Se eu entrar, vai dar ruim. Então, nem vou me meter nesse assunto aí. Exemplo que eu vou dar para vocês. A gente estava conversando nessa semana passada, numa videoconferência, algumas pessoas aqui, e aí a gente estava falando sobre religião. Religião do projeto, tá, gente? Que é um projeto que eu trabalho. E a gente estava falando sobre o quê? Que o projeto, gente, o projeto está escrito lá no seu estatuto. Não tem vínculo religioso, não tem vínculo partidário. Ele não é partidário e não tem vínculo religioso. Porém, todavia, o projeto em si, ele tem um vínculo religioso. O projeto tem um vínculo religioso e é muito forte. E a questão que a gente estava conversando foi, cara, tu tá dizendo que não tem vínculo religioso. Como que você fortalece a religiosidade dentro do seu projeto? Ah, Débora, mas isso aí não tem problema, porque... Falei, não pode. Não pode, porque você me mostra um documento
Esse documento seu é um portfólio. O teu portfólio tem um monte de foto, conta da história do projeto, conta um monte de coisa. E as fotos do projeto e algumas atividades do projeto têm vínculo religioso. Não pode. Ah, mas aí o que tem se tem doador que é de outra religião e doa pra gente? Eu falei, cara, isso é legal. Porque ele não tem relação de vínculo religioso, porque ele tá doando para você. Então ele tá lá, cara, eu tô doando para você porque eu quero ajudar todo mundo. Mas não é todo doador que pensa dessa forma. Segundo, só porque você coloca uma crença aqui, uma religião dentro do teu projeto, nem todas as pessoas que acreditam na sua religião, elas vão poder participar do teu projeto, porque tem um peso maior a religiosidade no teu projeto. Então não pode. Ah, mas aí a gente não tem preconceito com outras religiões. Mas você não é religioso. As pessoas vão ter preconceito com você. E a gente não pode ter essa questão de preconceito. Por isso que eu digo para as pessoas, se dentro do seu estatuto está falando que você segue uma linha religiosa, ok. Se você segue uma linha política, ok. Se você segue uma questão de gênero, de raça, ok. Você está trabalhando no seu estatuto. Mas se você está dizendo que o seu estatuto não tem nada com religião, não tem nada com crença, não tem nada com política, não tem nada com crença, credo, né? Com credo, não tem nada relação à raça, então não tenha. Vai se entrar, eu até brinco, vai entrar gatos e cachorros, e vai entrar todo crentes e candomblessista, vai entrar todo mundo, e não vai haver nada aqui. Se você quiser falar sobre religião, que é contexto de religião, você vai ter que falar de todas, não só da sua, não só que predomina a questão do grupo, um grupo que pode ser a minoria. Porque no momento que você fez isso, você exclui o restante. E nesse momento, ali, da gente interagindo, conversando, rolou a questão da inteligência emocional. O porquê que rolou a questão da inteligência emocional? A questão da gente conversar, da gente interagir naquele momento. Porque uma falou, olha, que isso é um absurdo, se a gente vai fazer, a gente faz, o meu projeto fala assim de religião. Eu falei, cara, mas a gente tem que pensar na religião num todo. Se eu vou falar sobre o evangelho, eu vou falar sobre o evangelho. Se eu vou falar sobre o católico, eu também tenho que falar sobre o católico. Se eu vou falar sobre o espiritismo, eu vou falar sobre o espiritismo. Se eu vou falar da Umbanda, eu vou falar da Umbanda. Eu tenho que falar de todo mundo. Eu não posso falar só da religião que eu acredito. Não posso. Ou eu não acredito em ninguém, ou eu acredito em todo mundo. Porque é a questão do respeito. E é aquela questão, se eu, no momento, eu respeito as outras religiões. Eu não acredito nem X, nem Y, nem... Não interessa. Mas eu tenho que passar todo mundo. É a questão cultural que eu até falo para as pessoas. Quando a gente fala a questão de Umbanda e questão de não sei de quê. Gente, se a gente olhar o lado cultural das religiões, a gente vai falar, caraca, que doideira. Deixa eu ver aqui, José. Vê se ficou bom, José. E a gente tem que pensar nessas questões em relação ao nosso projeto. Se a gente está falando da inteligência emocional, a gente tem que pensar no eu e eu tenho que pensar no outro. E o respeitar as pessoas. Que isso é importante. Por que a gente está falando de respeito? Como eu disse, o trabalhar em equipe, o trabalhar com pessoas, é entender esse trabalho. É entender que cada um tem a sua crença, cada um tem a sua opinião, mas a gente está sempre focando em quê? No objetivo da instituição. Se eu estou dentro de uma empresa, eu estou focando no quê? No objetivo da empresa. E às vezes, no final da conta, eu não estou nem pensando no objetivo da empresa. Eu estou pensando no meu objetivo, que é ter meu salário. Se a empresa, a gente tem que fazer bem, porque eu preciso do meu salário. É quase assim, ó. Mas quando a gente está falando de projeto, gente, às vezes o projeto não está pagando nada. Mas a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o bem. A gente resolveu fazer a diferença. Aí a gente tem que fazer com qualidade. E a gente tem que saber o respeitar um ao outro. E gosto de falar, manter a neutralidade. Manter a questão do equilíbrio. Totalmente equilibrado. É estar naquele que as pessoas ficam assim, é ficar em cima do muro? Não é ficar em cima do muro. Se tornar equilibrado é no contexto de saber respeitar o outro. E isso tem a ver com inteligência emocional. Ok? Segundo ponto, gente, capacidade de decisão. A gente não tem a capacidade de decisão. Como assim, Débora, a gente não tem capacidade de decisão? Gente, a gente às vezes fica pensando no que a gente vai decidir. E a gente já falou isso aqui, sobre isso aqui. Falou sobre isso aqui, sobre isso aqui. Falamos sobre isso aqui. O que é a questão da decisão? A gente tem que botar na balança. E às vezes a decisão pode não ser boa para todo mundo.
Mas a gente tem que saber como decidir, o porquê decidir e qual vai ser a hora da nossa decisão. Por isso que a gente tem duas opções. Ou eu vou decidir individualmente, ou eu vou decidir coletivamente. Mas eu estou falando da questão do eu, de uma competência, de uma habilidade que eu tenho que ter. Como eu disse, eu tenho que ter inteligência emocional. É saber respeitar o outro. É ser equilibrado na hora do tratamento. Eu gosto de falar para as pessoas, eu não quero tratar, eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado. Ah, mas a pessoa não trata você desse jeito. Cara, eu tenho que ter equilíbrio, eu tenho que ser uma pessoa sensata. Se ela não me trata desse jeito, eu tenho que ser o quê? Superior. E vou tratar ela bem. Porque vai cair um momento que ela vai falar, caraca, cara, eu já dei tanto coice nessa garota que ela continua desse jeito. Vou continuar. Às vezes a gente vai ser um pouquinho áspera, porque nem sempre a gente consegue ficar ganhando coices toda hora, mas em compensação, a gente reage melhor. A gente reage melhor. A gente consegue fazer um pouco mais, agradar mais as pessoas, mas pensando no eu. E aquela coisa, é o crescimento realmente. Será que se eu, no momento eu tratar mal a pessoa, eu vou me sentir melhor? Às vezes não. Às vezes eu vou ficar tão pior, eu vou ficar pior do que se eu tratasse ela mal. Entendeu? Então, assim, eu vou equilibrar essa questão. Entendeu? Vou equilibrar. Segundo, capacidade de decisão. Segunda coisa, capacidade de decisão. Gente, eu tenho que entender que eu tenho que decidir. É minha capacidade de decidir. E eu gosto muito de dizer às pessoas que a decisão, gente, não pode ser tomada assim, papum. Por isso que a gente tem que pensar muito bem primeiro. Ah, Débora, mas tem coisas que a pessoa vem e fala, você vai fazer ou não? Ela chega assim na hora. Tu respira fundo. É aquela questão, a gente tem que estar muito consciente do que a gente faz. A importância da gente conhecer o projeto, ela é fundamental para a gente decidir. Exemplo. Estamos no meio de uma conversa aqui, um bate-papo aqui, galera. Caraca, tô com umas cestas básicas para doar e vai ter que buscar lá em Niterói. O que vocês acham? Olha, se você quiser, Débora, você pode buscar. Eu libero para você 200 cestas básicas. Caraca, eu falo, opa. Então, vai querer? Aí tu fica. Tu tem que decidir na hora. Tu vai querer as cestas? Tu fala, claro, quero. Mas tu vai ter que buscar amanhã, cara. Tu falou claro. Significa que você colocou a sua palavra ali, você vai buscar amanhã. Só que o problema todo de você decidir falar assim, não, eu quero, você pensou o quê? Cara, 200 cestas básicas. 200 cestas básicas, fica 2 meses aí do ano para minhas famílias, que são 100 famílias, 2 meses do ano para as 100 famílias. 2 meses do ano para as famílias, eu consigo economizar tantos mil reais dentro do projeto. Aí você começa a fazer... Aí tu pensa, caraca, buscar amanhã são 8h30 da noite. Quem vai buscar para mim? O cara que busca tá doente. O outro maluco que consegue também não tem, porque 200 cestas básicas eu vou precisar de um caminhãozinho. Cara, eu não conheço ninguém com um caminhãozinho. E o pior, não tem nem recurso para isso. Caraca, cara, como que eu... Aí tu fica, ai, caraca, eu falei que eu ia conseguir e que não sei o que lá, mas eu dei a resposta assim. Tem que pensar muito bem, porque você pode pensar assim, cara, é bom ou não é? Gente, é bom. No meu entender, cara, eu vou buscar 200 cestas básicas. 200 cestas básicas, se o cara me cobrar 500 reais, eu vou conversar para ele lá buscar, que não sei o que lá, vou conversar com ele, vai rolar uma conversa. Eu dei a resposta no ato. E aí eu posso pensar, cara, foi uma boa ideia. Porque se o cara for buscar, mas ao mesmo tempo o cara vai buscar 500 reais. 500 reais vezes o número das cestas básicas, eu já fiz as contas lá, tantas cestas básicas, blá, 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 são 15 mil reais, 200 cestas básicas. Exemplo, tá, gente? 15 mil reais, eu desembolsei só 500 do projeto, então significa que 14.500 eu não vou precisar desembolsar. Significa que vão ser 14.500 dentro do projeto. Então já é. Mandei o cara buscar. Chegou lá, o que acontece? O cara todo animado falou, quando o rapaz chegou no projeto, não tinha 200 cestas básicas, tinham 5. E não eram 5 cestas básicas, eram 5 mini cestas. 5 mini cestas, que na verdade, cada cesta daria uma média ali de, sei lá, 30 reais cada cesta. Cada cesta. 30 reais para 5 cestas, 150 reais. 150 reais, já paguei 500. Foi uma decisão. Aí aquela questão, cara, decidi errado. Não é que você decidiu errado. Ficou triste? Fiquei triste. Mas não eram 200 cestas que o cara tinha prometido? Decisão tomada errada? Não. A decisão foi certa. A situação que não foi favorável pra gente.
Outro exemplo, o projeto está rolando. Tem lá uma funcionária que não está fazendo nada, está fazendo nada, está fazendo nada. Mas a funcionária é tua sobrinha, garota legal, filha da tua irmã. Tua irmã, cara, é tua amiga. Ela que pediu para botar a filha dela, que estava com vários probleminhas. Aí você resolveu botar a menina para trabalhar na recepção. A menina ficou, a primeira mês ficou de boa. Agora a garota tá ali, que negócio que não quer ligar para ninguém. A garota fica o tempo todo no celular. A garota meio que fala com as pessoas e ficava assim: não, tudo bem. Não, tudo bem. E aí tu falou, cara, decisão. O que eu vou fazer? Aí a gente pesa mais uma vez na parada. A nossa primeira decisão não foi errada. A situação aconteceu que deu ruim. E a segunda decisão que eu vou tomar agora? Eu penso, a minha irmã vai ficar chateada comigo. Mas eu tô pagando para uma pessoa que não está trabalhando. Ou minha irmã fica chateada. Mas será realmente que minha irmã vai ficar chateada? Será que sou eu que estou pensando nisso? Será? Olha quantas coisas vêm na minha cabeça que eu estou falando no será. Mas a questão é, qual decisão que eu tenho de tomar nesse momento? É o projeto ou é a minha vida particular? Ou são as duas coisas? É uma decisão que a gente tem que tomar. E aí a decisão foi, eu vou despedir a menina. Débora, e a briga rolou? Rolou. E aí a gente vem a questão do saber falar. O da questão da gente ter inteligência emocional. Fulana, sua filha estava 6 meses trabalhando no projeto. Há 5 meses praticamente eu estou reclamando com ela, ela já levou 2 advertências. Nessas 2 advertências, ela levou 3 advertências, com 3 advertências e uma suspensão. Na terceira suspensão, é obrigatoriamente mandar embora. Eu já estou há tantos anos no projeto, eu nunca tinha dado uma advertência em ninguém. E o pior, ela é minha sobrinha. As pessoas estavam vendo ela fazer as coisas e falar, ah, é filha da chefe, eu já virei chefe. As pessoas já não estavam me respeitando por causa dela. Sinto muito. Mandei ela embora sim. Você sabe a filha que você tem. Você pediu ajuda, eu te ajudei durante 6 meses. Mas eu não posso prejudicar o projeto, tirar dinheiro do projeto para pagar a sua filha e ela não fazer o trabalho dela. Ficou chateada? Claro que ficou. Mas ela entendeu, porque eu falei, botei todos os argumentos na mesa para a pessoa entender que não podia ficar ali com uma pessoa que estava tirando o dinheiro do projeto sem merecer. Então, gente, capacidade de decisão. Respira fundo e coloca na balança o que vai acontecer. E muitas das vezes, gente, as nossas decisões vão prejudicar, sim, algumas pessoas. As nossas decisões vão ser dolorosas para a gente, sim. Mas a gente tem que pensar, sabe em quê? No melhor para o projeto. Débora, mas e você? Claro que eu tenho que pensar em mim, mas eu estou num cargo onde a minha responsabilidade é com o projeto. E as pessoas têm que entender que as decisões estão direcionadas com o projeto. O que é melhor para o projeto, não para a Débora, ou para a Carolina, ou para o Pedro, ou para o Leonardo. É para o projeto. Decisões machucam pessoas, mas a gente tem que entender que as pessoas têm que entender também que os seus atos e as suas decisões também têm consequências. E é muito fácil a gente falar, ah, você decidiu isso. Não sou sozinha. Por isso que é muito bom mostrar para as pessoas que as decisões tomadas, sim, já haviam sido analisadas antes de ser tomadas. Ok? Conhece bem o projeto, dará mais possibilidade de tomar decisões assertivas. Sim, com certeza, José. Conhecer o projeto é muito importante para a gente tomar decisões assertivas. Muito importante. Se a gente não conhece o projeto, se a gente não conhece o que a gente está fazendo, na verdade, a gente não tem como tomar decisões. A gente simplesmente vai na roleta, vai no unidunité, vai no cara e na coroa para a gente falar sim ou não. E se a gente sabe o que a gente está fazendo, é muito mais fácil a gente decidir. E como eu falei, vai machucar sim algumas pessoas. E algumas vezes vai machucar a gente. E outras vezes a gente vai tomar decisões erradas. Que isso é normal.
Sabemos que isso é normal. Sabemos que somos seres humanos. E quando a gente toma a decisão errada, a gente simplesmente vai anotar lá no caderninho e falar: não posso cometer esse erro novamente. Essa é a questão da gente não cometer 2, 3, 4, 5, 20 vezes o mesmo erro. Porque a gente deixa anotado no caderninho. Feito assim, não tinha que ser feito assim, tem que melhorar aqui, tararapunduro, pará. Ok? Terceiro ponto, gente. Saber negociar. Temos que saber negociar. Débora, mas só quem sabe negociar é vendedor. Claro que não. A gente tem que ter essa habilidade, saber negociar. Vou contar uma história para todos vocês. Saber negociar. Estava eu já, olha como eu negocio, gente, como eu negocio. Negócio de trabalhar em projeto, gente, eu virei uma super negociadora. Toda vez que chegava alguém falando negócio de ter projeto, eu lembro que uma vez a gente teve uma doação. E aí o rapaz falou assim: olha, Débora, a gente vai fazer desse jeito, vocês podem dar uma contrapartida, que não sei o que lá. E o negociar é fazer contrapartida, gente. É muito bom. Porque ele queria dar uma coisa pra gente. E eu sempre negociei com coisas gratuitas. Como até hoje eu ensino para vocês coisas gratuitas. Então, a nossa negociação foi: eu dava muita coisa para ele dava muita coisa pra gente, e a gente fazia o quê? A gente fazia com que ele tivesse muito mais visibilidade. Era a minha forma de negociar com ele. 3, saber negociar. Isso aí, saber negociar. E essa questão de saber negociar, gente, sempre falo para vocês, gente, saber negociar não é se dar bem. É muito importante. Fazer parceria não é você se dar bem. A gente acha que ter patrocinador, ter parceiro, saber negociar é a gente se dar bem. E não é a gente se dar bem. A gente, nessa questão de saber negociar com o patrocinador, a gente vai dar visibilidade para ele. E quanto mais visibilidade eu dou para o meu patrocinador, é melhor para o patrocinador e melhor para mim, gente. Porque dando visibilidade para ele, as pessoas conhecem o patrocinador dá mais peso para a instituição, a gente dá mais peso para o patrocinador, e assim vai. Ele tem mais recurso, eu também tenho mais recurso, e assim vamos. Melhor para os dois. Então tem que ser uma coisa de mão dupla. Outro ponto de questão de negociação é até mesmo no sentido de produtos, serviços pelo próprio projeto. Toda vez, até hoje mesmo, a gente faz cotação de produtos. É muito importante que a gente faça sempre 3 cotações dentro da instituição. Muito importante, isso é importantíssimo. 3 cotações. Na hora que a gente faz 3 cotações, a gente negocia com as empresas. Tem que haver negociação. Olha só, eu encontrei na farmácia X a tantos reais. Eu encontrei na farmácia Y tantos reais. Você está dando tantos reais. O que você acha? Você quer cobrir o preço? Eu negociei. Negociar é vantagem. Sim, a gente tem que negociar. Por quê? Nessa questão do negociar com a farmácia, gente, valor do produto. Exemplo, a farmácia dava lá 50 produtos. Dos 50, 30 não tinha desconto. Desses 30, cada produto que ele ia fazer com a gente ia dar um valor ali, tipo, um produto era R$1, o outro produto era 50 centavos, o outro produto era R$3. Ele podia falar, cara, não vou. Mas, em compensação, eu podia fazer com ele um valor de, sei lá, R$4.000, ou comprava tudo com os descontos que eu queria, porque eu tinha apresentado realmente as notas, dizendo que eu tinha achado preços mais barato, e ele pegava, em vez de eu pagar só R$3.000 para ele, eu fazia uma compra de aproximadamente 15, 16 mil. Quem sai ganhando na história? Eu, porque eu consigo meus produtos com preço que os outros lugares vão me dar mais barato, e ele consegue os 15 em vez de 3. Ah, Débora, mas ele perdeu por volta de uns 200, 300 reais. Não perdeu, gente. Porque se ele está te dando desconto, o produto saiu muito mais barato do que aquele desconto que você deu, que ele te deu. Ou, muitas das vezes, o produto pode nem ter saído com valor, pode ter falado, cara, vai perder R$1. Ele pode perder R$1 no produto que a gente está comprando, mas ele vai ganhar em cima de outros, que, por exemplo, a 20 centavos ele está vendendo por R$1,50. Então, ele está ganhando, sei lá, dos quantos porcentos em cima daquele medicamento. É a mesma coisa da gente falar de um produto, da venda de um produto. A gente tem que pensar, é negociação. É a gente pensar que, às vezes, eu falar, mas eu tô... Negociação é muito diferente, gente. É muito diferente da gente pensar na questão de vou chorar o preço. Ah, fulano vai fazer a obra, ele falou que era 50, eu quero pedir 25. A gente também tem que pensar que negociar não é desvalorizar a mão de obra de uma pessoa. É muito diferente.
Negociar é a gente negociar produtos, é a gente negociar também o serviço daquela pessoa, mas nunca desvalorizando o indivíduo. É muito importante. Ah, não, eu vou pagar R$ 50. Eu acho muito caro o que você está fazendo. Você nem faz isso tudo. Isso é desvalorização, isso é desvalorizar uma pessoa. Então, a gente tem que negociar com as pessoas, saber negociar. E essa negociação, os dois sempre têm que sair se dando bem. Ok? Quarto ponto, gente, quarto ponto. Saber orientar. Quarto ponto é saber orientar. É uma habilidade muito boa. Gente, saber orientar é a gente saber passar nossas informações para as pessoas. É a gente saber ensinar as pessoas. É muito diferente a gente falar assim, mas eu soube orientar ela. Olha só, vai para a direita, depois você anda as duas e vai para a esquerda, e depois você vira aquela bifurcação e vai para outra direita, segue em frente, vai ver a casa amarela, segue à direita e você chegou lá. Cara, eu já perdi até o que ele falou de primeira. Saber orientar, gente, é a gente ter a possibilidade de, como se fosse delegar, vamos dizer assim. Saber orientar, gente, é saber dar significado para as pessoas. Até ele botou aqui, ó. Não, saber orientar. Não saber orientar significa perder pessoas. E consequentemente, perder dinheiro. É por isso que cada vez mais as empresas e as instituições buscam no mercado de trabalho pessoas que possuem habilidade de orientar, para conseguir dar um direcionamento correto para as pessoas. É necessário que ele conheça bem o mercado, produto, o cliente, ou doador, ou beneficiário. Olha só, é importante a gente saber orientar. Por isso que foi um dos primeiros pontos até que o José falou aqui. Ó. A gente precisa saber conhecer o projeto. Não tem como eu falar, não tem como eu falar aqui para vocês sobre projetos sociais e não saber o que é um projeto. Não adianta eu falar sobre Miroski para vocês e não saber o que é Miroski. Eu vou estar orientando vocês de errado. Então é importante, até na hora da gente orientar, delegar coisas para as pessoas, a gente tem que saber, sim, orientar as pessoas. Olha, fulaninho, eu preciso que você faça a planilha até sexta-feira. Delegou. O cara sabe fazer planilha? O cara sabe do que você está falando? A gente tem que saber o que a gente vai ensinar para essa pessoa. A gente tem que orientar essa pessoa da forma correta. Porque, como eu disse, a gente vai estar perdendo um funcionário, a gente vai estar perdendo um voluntário, a gente vai estar perdendo recursos o tempo todo. Se a gente não souber falar para as pessoas, se a gente não souber orientar, direcionar as pessoas, a gente perde pessoas e recursos financeiros. É o que a gente fala aqui muito em relação à gestão. Se a gente está dentro de um projeto, a gente não sabe o que é o projeto, se a gente não sabe direcionar, se a gente não sabe dizer o que está acontecendo ali, a gente perde recurso. A gente não tem voluntário para ajudar, a gente não tem doador para contribuir para o projeto. Aí a gente vai parar e falar, caraca, eu não sei o que eu estou fazendo de errado. Tudo. Porque você não está orientando as pessoas. Você não está olhando o que está acontecendo ao seu redor. Não adianta a gente pensar em fazer centenas de coisas se a gente não sabe o que a gente está fazendo. Isso é importante. O saber orientar é você saber pelo menos uma base para você indicar as outras pessoas. É muito importante. É aquela coisa, se eu sei mexer no Excel, se eu sei mexer na planilha do Google, eu pelo menos sei um pouco para orientar aquela pessoa para ela fazer o trabalho de qualidade. Para que os dois saiam ganhando. Para que no final das contas o projeto saia ganhando. Mas se eu falo para o cara, delega o cara uma parada, ou para uma pessoa, não importa, e eu não sei o que eu estou fazendo, nem ela muito menos, complica. Porque no final das contas eu vou brigar com ela, falar, cara, você não fez nem a parada errada, a parada certa. Ela vai brigar e falar, cara, mas você nem me orientou. E eu vou falar, caraca, eu te orientei, eu não falei para você fazer tal coisa, mas eu nem sabia fazer direito. Você nem chegou perto de mim para me explicar. Você nem chega e pergunta se eu estou indo bem. Às vezes a pessoa precisa disso, gente. A gente não precisa de uma babá. É muito diferente. Para ficar numa babá, faça você. O negócio é orientar e a gente ficar ali perto. Falar, conseguiu fazer? Você precisa de ajuda de alguma coisa? Olha, se faz assim, 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 faz sozinha. Deixa eu ver como você está fazendo. Algumas pessoas que eu faço a mentoria, a pessoa fica, cara, jura, Débora, que você vai mandar eu fazer igual criança? Eu fiz para você, te ensinei a fazer, agora eu quero que você faça sozinha.
Porque se eu ver que você está fazendo sozinha, a gente consegue se organizar um pouquinho, eu já te oriento para você fazer certo aqui, e você depois faz com certeza sozinho. Mas, opa, caiu até o celular aqui, gente. Mas, se você não souber fazer, eu te ajudo de novo, sem problema nenhum. Então, a gente tem que saber orientar as pessoas, gente. É muito importante. O José falou aqui, orientar é dar caminho correto. Até o ponto de orientar... Calma aí. De orientado ter autonomia. Sim, é muito importante. As pessoas têm que ter autonomia. E a gente tem que ensinar essas pessoas autonomia. Quanto melhor a gente ensina as pessoas, gente, elas aprendem, elas evoluem. E aquela coisa, elas ficam até melhor do que o próprio, do que o próprio professor. E isso é bom, mano. Eu vejo muitas pessoas que não querem ensinar com medo da pessoa ficar no seu lugar. Isso, gente, é um erro enorme. Significa que se alguém chegar e falar, caraca, a Débora te ensinou para fulano, fulano tá melhor do que ela. Ótimo! Significa que eu sei ensinar muito bem, que ela ficou até melhor do que eu. Isso é bom. Agora ela tomou conta do seu lugar. Cara, se ela ficou no meu lugar, significa que ela realmente era melhor do que eu. Porque ela simplesmente, eu ensinei uma coisa, ela ficou melhor do que eu e ela ainda aperfeiçoou. Merece todo o meu respeito e ainda ficar no meu lugar. Sem problema nenhum. É aquela coisa que eu falo para as pessoas. Se você não muda, se você não aprende, se você não evolui, você é passado para trás. É o que está acontecendo muito com os projetos hoje. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Maria e Eliane. É muito importante essas questões. Se a gente não sabe orientar, se a gente não sabe, não evolui passo a passo, caminhando devagarzinho, de tartaruga, não precisa ser a jato não, tá, gente? Porque cada um tem o seu tempo. Mas se a gente não ficar o tempo todo parado, esperando, não, vai melhorar. Tudo bem. Agora não deu certo, mas vai melhorar um dia? Não vai, gente. Não vai, porque o perfeito nunca vai chegar. O dia dos nossos sonhos nunca vai chegar. Ainda mais nunca vai chegar o dia dos nossos sonhos se a gente não faz nada. Como eu disse, é difícil cair alguma coisa do céu. Do céu cai água, porque já fez todo um processo da natureza aqui para cair água. Cai, às vezes, uns meteoros, porque também já aconteceu várias coisas. Um chinelo, um pote, mas teve consequência de alguém jogar um chinelo, de alguém deixar cair um vaso de planta da janela. Mas, se for depender de mim para as coisas acontecerem, ou sou eu que faço, ou não acontece. Ok? Quinto ponto, gente. Quinto ponto. Vou trazer para vocês quinto ponto. Pensamento crítico. É o nosso quinto ponto. Pensamento crítico. Nós temos que ser críticos. Débora, como assim pensamento crítico? O que a gente falou aqui da mesmice. A gente começou a falar isso, de ficar acomodado. E hoje a gente tem que ter, sim, pensamentos críticos. A gente tem que ser, sim, capazes da gente falar, não vou fazer, sim, vou fazer, o que você acha de fazer assim? Cara, isso vai ser complicado, não. A gente tem que fazer isso. A gente normalmente simplesmente quer, vai e faz. Fulano tem que fazer isso. Tá bom. Por quê? A gente pode questionar, gente. A gente não tem que ter medo de questionar. Por isso que é importante, como o José falou aqui, é importante a gente saber do projeto, entender o projeto e a gente ter conhecimento, como eu sempre falo para vocês, o mínimo de conhecimento. Eu não preciso saber tudo. Eu não preciso saber tudo, mas eu preciso saber do básico. Porque na hora que eu estiver conversando, na hora que a gente estiver num diálogo, ali, pensando aquela chuva de ideias, aquela questão, realmente, se eu vou tomar uma atitude ou não, eu tenho que ser crítica. Eu tenho que saber falar. Eu tenho que saber questionar. Então tem que ser crítica. É o que eu falo muito aqui quando a gente fala de aprendizado dentro dos projetos sociais. Eu trabalho com reforço escolar. Gente, trabalhar com reforço escolar não significa você estar ensinando alguma coisa para alguém. A criança já está dentro da escola, ela fica lá, acho que 4, 5 horas, já é um saco para muitas das crianças que a escola tradicional a vida inteira tradicional. Alguns projetos, algumas instituições, algumas escolas mudam um pouco, o professor interage, o professor faz uma coisa diferente, poucos professores fazem essa questão, e não vou falar criticar o professor em si, mas tem centenas de coisas em cima, às vezes é baixo salário, às vezes a escola que não é muito boa, às vezes não tem um monte de coisa que a gente tem que pensar. Mas a questão é, a gente não cria seres pensantes, a gente não cria seres críticos, a gente quer moldar a criança. É aquela questão, a criança é uma folha em branco.
e a gente vai lá e joga conteúdo para ela, ela tem que pegar o nosso conteúdo. Não. Acabou essa questão que a criança é uma folha em branco, que ela não tem nada ali, que está tudo vazio. Claro que não, gente. A criança tem que sim questionar. Por isso que a gente fala muito de ensino-aprendizado. Por isso que a gente fala de professor e aluno, a interação. Não é questão de só o professor manda e os alunos obedecem. Isso a gente não vai ser crítico. A gente vai fazer uma leitura e o professor faz aquela interpretação de texto. Aí a gente vai falar, fulaninho, pega a palavra, a frase, copia e cola. Não, gente, a gente tem que questionar. A gente tem que fazer com as nossas palavras. A gente tem que ler livros de determinados assuntos. A gente tem que entender um pouco, sim, das coisas, porque a gente vai ser críticos. Eu não preciso ser crítica no contexto de falar, cara, eu não gostei disso, que você é nojenta. Cara, tu tá estendo... Isso não é crítica, isso é escrota. Isso é escrota. Crítico é aquela questão de levantar as questões e falar, cara, não foi, acho que não tem que ser assim, porque tem que ser assim. O que você acha se a gente fizer assim, assim, assado? Eu vim em tal lugar que foi assim, assim. Olha a minha crítica. Eu estou trazendo história, eu estou trazendo levantamentos, eu estou trazendo a minha experiência. Eu estou sendo crítica. Crítica é isso. É o saber ouvir, é o saber falar, é o saber o pouco, o básico do básico. Às vezes a pessoa fala assim, eu sou super crítica, não sabe nem o que está falando mais. O ego da pessoa é tão evoluído, que ela é tão, tanto ela, é tudo ela, que ela fala um monte de coisa e tu fala, caraca, cara, é porque eu sou uma pessoa crítica. Não, tu não é uma pessoa crítica, tu é uma pessoa escrota que tu não tá entendendo nem o que você tá falando, mas tu tá achando que tu é fera. E não escuta ninguém. A crítica é crítica feita, mas eu não escuto as pessoas quando elas vão criticar também. Isso é importante. A gente tem que saber ouvir. E aí eu trouxe para vocês aqui essa reflexão de crítico. Pensamento estratégico. Foi a questão que a gente falou, a gente tem que entender. Situação que consegue observar as coisas, sabe, desenvolver o pensamento, trabalha para entregar coisas, buscar o ótimo, se é possível. Tem que ser claro, aberto às coisas externas e internas. Tá vendo como é importante? A gente tem que, como eu disse, a gente quando tá falando de crença, eu não tenho que falar minha religião, diz que é assim, assim, assim. Eu não tô falando da minha religião. E outra coisa, quando eu falo a minha religião, ela diz que tem, eu tô impondo para vocês. Meu partido político disse que é assim, 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 então tem que ser assim. Eu tô impondo a vocês. E aquela questão, o meu partido, eu acredito somente no que eu vejo, no que é o que já foi implementado para mim. Eu não vi o resto. É o que a gente fala sobre política, é o que a gente fala sobre religião, a gente só vê a nossa visão. E quando você é crítico, você conhece pelo menos um pouco de tudo. E a questão do ser crítico é conhecer um pouco de tudo, saber se expor, não é se impor, é se expor naquela conversa, naquele relacionamento, naquela discussão, e as pessoas entendem, ele tá colocando ali, ele tá falando que, tudo bem, o meu partido disse que é isso, mas ele disse por causa disso, disso, eu vi na teoria de tal, que também é assim, assim, que pode prejudicar tal coisa, assim, assim. Eu acredito nisso aqui por causa disso que eu mostrei provas para comprovar o meu argumento. Isso tem a ver com crítica. E aí a pessoa fala, não, aconteceu assim, assim, assim. Eu vou ouvir o que ela falou, para depois eu também posso questionar e falar, entendi. Mas eu acho que ainda é meio complicado. Porque você falou que era aquilo. Entendeu isso da coisa? É importante a gente entender isso, gente. Gente, deixa eu até falar aqui para vocês que vão me cortar aqui no Telegram, no Instagram. Então já vou dar para vocês um bom final de semana. A gente veio fazer uma live super assim, rápida, mas se vocês quiserem, passa aqui pro Facebook ou YouTube que me fizeram uma pergunta aqui, alguma coisa que eu ainda não li, não sei nem se é uma pergunta, e aí eu vou responder para a pessoa aqui. Mas ao mesmo tempo, só para vocês entenderem, segunda-feira a gente tem uma outra live, tá ok? Bom final de semana para todos vocês. Deixa eu ver aqui o que a Eliane falou pra gente. Tem um pouco mais de oportunidade, porque o seio passou para pessoas sem medo. Não, peraí. Ele tem um pouco mais de oportunidade. Passo para as pessoas sem medo. A gente tem que passar, eu acho que eu não sei se foi isso que eu entendi aqui, Eliane, mas a gente tem que passar as coisas sem medo. E assim, o passar sem medo é a gente também ter um embasamento no sentido teórico de saber do que a gente está falando. Se a gente não tiver, a gente simplesmente sair falando com aquela coisa de
eu tô empoderada, que é a palavra do momento, eu tô empoderada com o assunto e às vezes a gente não tá, fica um pouco complicado. Por isso que eu gosto de trazer sempre para vocês, e como eu digo para vocês, quando eu erro, eu falo, ó, gente, recapitulando, ó, vou levantar aqui um ponto da outra vez que a gente falou sobre isso, a lei assim, assim. Eu trago coisas para que eu possa colocar para vocês realmente o que eu tô falando, realmente o que eu li. E claro, não é para vocês chegar, absorver aquilo e guardar como a verdade. É para vocês pegarem aquela informação e ser críticos e falar, cara, eu entendi o que a Débora falou e eu vou ver se isso aí é sério mesmo. Deixa eu fazer uma pesquisa. Por isso que normalmente eu sempre fecho com as pulguinhas atrás da orelha, para que vocês pesquisem, para que vocês também criem a crítica de vocês, porque é importante. Como eu disse, quanto mais conhecimento é melhor, que a gente começa a ter um embasamento maior para a gente também falar com as pessoas e ficar mais forte no que a gente faz. Pensamento crítico é nada mais, nada menos do que análise imparcial. É como observarmos nós mesmos por fora e por dentro. Sim, sim. Ah, legal, José, que bom que você chegou. Então, assim, é importante, realmente, a gente ser crítico é a gente saber disso. É a gente se conhecer e conhecer o externo. É um trabalho num todo. Tanto que a gente falou tudo aqui sobre pensamento crítico, sobre... eu falo tanto, gente, que eu até esqueço. Que eu sou dessas. Inteligência emocional, capacidade de decisão, saber negociar, foi os pontos que a gente botou aqui, saber orientar e ter pensamento. Gente, tudo tá junto e misturado. Não quer dizer que a gente sabe fazer tudo, saiba fazer tudo, porque, como eu disse, a gente não sabe fazer tudo. A gente tem que levantar um pouquinho ali na balança e ver o que a gente tá, aperfeiçoar aquilo que a gente não tá tão bom, e assim vai. E se a gente não tá tão bom assim, gente, a gente vai arranjar outras pessoas que agreguem junto com a gente. É importante. Então, quanto mais a gente for aberto às novas coisas, quanto mais a gente tiver uma visão geral do contexto de mundo e de projeto, a gente consegue fazer um trabalho com qualidade. E como eu disse, a gente sempre tem que ter um plano B. É sempre bom a gente arranjar estratégias, é sempre bom a gente se planejar, e sempre bom ter um plano B, porque mudanças acontecem em cima da hora, como a gente aconteceu comigo hoje. Imprevistos acontecem. Não é porque o imprevisto aconteceu que a gente fala, não dá, acabou tudo, acabou o mundo, não vou fazer mais nada. Não. Imprevistos acontecem. E a gente vai com um plano B. E assim vamos. Como eu disse para vocês, a gente tem uma responsabilidade aqui com vocês. A gente disse o quê? Ó, a gente deu uma pausa, uma respirada, vai ter aí o mês todo de setembro, 2 lives, segunda e quinta. Se acontecer alguma coisa comigo, eu vou avisar com antecedência, e se não avisar com antecedência é porque aconteceu alguma coisa muito séria. Mas, normalmente, a gente avisa. E se acontecer alguma coisa, como aconteceu hoje com a nossa palestrante, com a nossa convidada, a gente tem um plano B para a gente continuar. A gente simplesmente, gente, não pode parar. Parar pelo medo. Se o medo parar a gente, o negócio não tá bom. Porque, gente, medo todo mundo tem que ter. Mas ele nunca pode paralisar a gente. Porque medo significa falta de confiança em si próprio. Falta de capacidade. Medo significa que a gente não vai conseguir nunca evoluir se ele paralisar a gente. Então, como eu disse, o sovaquinho molhadinho, a mão suada, as respirações profundas, isso quer dizer que a gente está vivo. E quer dizer que a gente sim tem medo. Mas ele não para a gente. Porque a gente é muito mais forte do que isso. Ok? Um outro ponto é ter uma boa capacidade de comunicação. Sim, sim. A gente tem que ter muita comunicação, José. É importante a gente ter comunicação. Essa questão toda que a gente fala aqui, que a gente falou, né? Como a gente tem que ter em questão de saber orientar, saber negociar, tudo isso a gente tem que ter uma comunicação. Se a gente não tiver comunicação, foi aquela questão que eu falei. Cara, trabalhar dentro de casa, no computador, você não precisa ter uma boa comunicação, você não precisa ter um bom relacionamento, você não vai ter nada, porque você trabalha você com o computador e você manda e-mail. Mas se você trabalha com pessoas, você trabalha captando, você trabalha não só captando, mas você trabalha com pessoas, não importa como, você tem que ter essas habilidades. Algumas vão ser mais fortes do que as outras. E se você não tiver nenhuma dessas, a gente tem que trabalhar para ela ter. Para ter. Porque aquela questão não é simplesmente saber, gente. Saber português, saber inglês, saber física, química, biologia. Não é só isso. A gente tem que ter, além desse conhecimento, essas habilidades para que a gente possa realmente ser algo melhor e poder atingir aquilo que a gente quer.
É um salário melhor? É um emprego melhor? Eu não sei qual é o desejo de vocês em si, mas é aquela questão. Sem esses 5, pelo menos essas 5 habilidades, e claro, junto com a comunicação, a gente não consegue crescer cada vez mais. Então a gente precisa de sim, é fundamental ter a comunicação agregada com essas 5 habilidades e, claro, conhecimento por trás de português, matemática, legislação e tudo. Conhecimento não precisa ser tudo, gente, porque tudo a gente não sabe, mas pelo menos o básico a gente tem que saber. Ok? Gente, mais uma vez, deixar aqui o recado para vocês. A gente tá com 2 lives na semana, tá, gente? Segunda e quintas-feiras, às 19h55. Esse mês é só um mês de aliviar assim, dar uma relaxada, porque a gente tá aí com a questão que a gente fez do desafio 50 lives, a gente ainda tá enroladinha aqui, mas a gente tá divulgando os resumos para vocês, a gente vai deixar tudo resumo bonitinho para vocês lá, mas a gente tá mandando. E, claro, eu falei, tá vindo coisas mais legais aí para vocês, a gente está organizando aí nossa agenda para trazer coisas legais para vocês. Vai vir coisa boa aí e vamos que vamos. Gente, gratidão pela presença de todos vocês, bom final de semana e, claro, curtam, compartilhem, coloque aqui, gente, Débora, fala sobre isso, a gente está com algumas coisas aí que já perguntaram, já estou estudando algumas coisas aí para fazer live relacionada a isso, estou trazendo gente aqui até mesmo para falar sobre algumas coisas que pediram. Então, assim, vai pedindo, vai se comunicando com a gente, vai falando com a gente, que a gente vai trazer conteúdos que vocês pedirem, que é bom que vocês peçam coisas, que a gente possa passar coisas que vocês tenham dúvidas, ok? Então, mais uma vez, gratidão pela presença de vocês, bom final de semana e até segunda-feira, às 19h55.